Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia e hoje eu vou ensinar vocês como pintar beterraba, pimentão e cenoura. Aproveitem para deixar um like, ativar as notificações e se inscrever no meu canal. Eu já adiantei aqui uma beterraba porque eu vou cobrir ela toda em púrpura, então eu já fiz eu adiantei aqui, para o vídeo não ficar muito longo, porque ela é toda coberta de uma forma igual, colocando bastante púrpura para cobrir o tecido, sem deixar nenhuma falha. Dessa forma, vendo onde se tem alguma falha, algum lugar sem tinta, a gente vem preenchendo. A folha eu já fiz, eu fiz ela toda em verde folha, e o talo dela é em púrpura também. Eu fiz em verde folha e sombreei com verde musgo nas bordas. Depois eu fiz o talinho com o mesmo púrpura que eu estou usando aqui na beterraba. E fica muito bonitinho. Veja bem que eu estou me preocupando em não deixar nem um pedacinho sem tinta, para não ter nenhuma falha. Já está totalmente coberta. Então, agora eu vou pegar aqui a tinta vinho. Venho contornando de um lado. E pode ser aos poucos. Contorna um pouco e joga aqui para dentro da beterraba, mas nessa direção, ó, de horizontal, assim, ó. Joga aqui, contorna e joga de novo nessa direção aqui, horizontal, para formar esses detalhezinhos da beterraba. Aqui é a mesma coisa, do outro lado. Pode jogar um pouquinho mais aqui nessa parte de cima. Contorno aqui desse lado e também para o meio dela, nessa direção da borda para dentro, formando esses risquinhos horizontais. Olha só. Pode reforçar um pouquinho mais para ele formar esse risco aqui que a beterraba tem. Ela tem esse risquinho aqui. Feito isso, agora eu vou limpar aqui o pincel com paninho, vou vir com a tinta branca para fazer a luz e um pouquinho de volume. Aqui no meio dela, dou umas batidinhas. Não precisa muita tinta, pouca tinta. E jogando para o lado, na mesma direção, horizontal, na mesma direção do que eu fiz o vinho, que eu usei a tinta vinho. Isso vai fazer o volume e a luz da beterraba. Bem espalhando. Assim, desse jeito. Quando secar, a gente vê se precisa de um pouquinho mais de retoque. Vamos esperar secar para a gente ver. Agora eu vou fazer o pimentão. Vou pegar aqui outro pincel, também número 10. Vou usar aqui a tinta verde folha primeiro. Olha só, vou cobrir aqui essa parte central do pimentão. Primeiro com verde folha.
Vem cobrindo ele dessa parte aqui, de cima para baixo. Veja que ele tem essas divisões aqui dos gominhos, né? Agora eu vou fazer aqui a lateral, essa parte de cima. O gominho do pimentão, de cima, a parte de cima dele. Continuo usando verde folha. Preenchendo bem também, mesma coisa, bastante tinta. Pode espalhar, colocar bastante tinta, espalhar. Espalha bem. E eu continuo vendo ali a marcação dos gominhos. Agora, na parte de baixo, eu venho também preenchendo ainda com o verde folha. É verde folha. Não sei se eu falei errado. Verde folha. Preencheu bem com verde folha. Agora eu vou pegar o verde musgo. É porque às vezes eu troco o nome sem querer. Eu confundo um pouco. Aqui, verde musgo para fazer a divisão. Aqui nessa parte de cima do gomo. Eu venho também contornando e esfumaçando aqui para dentro do pimentão. Sem cobrir tudo, somente para dar esse efeito aqui do pimentão, porque ele não é todo de uma cor só. Contorna e joga um pouquinho assim, para dentro, esfumaçando um pouco. Agora o lado contrário, do outro divisão do outro gomo, mesma coisa, eu jogo aqui. Venho esfumaçando com verde musgo. Que depois a gente não vai usar, fazer a profundidade aqui. Por enquanto, eu tô usando só o verde musgo. Tá já contornado, já tá esfumaçado. O pimentão ter a tonalidade dele. Agora eu vou pegar o verde pinheiro e acentuar a profundidade aqui. Olha, eu venho por cima aqui dessa divisão, põe o verde pinheiro e esfumaço um pouco para o lado de cima. Aqui eu também jogo um pouquinho, sem muito excesso. Pode colocar um pouquinho na parte de baixo também. Agora, do outro lado, na outra divisão do gomo, aqui jogando também, esfumaçando um pouquinho. Pode contornar também até embaixo. Sendo que agora a gente vai vir com a luz do pimentão e o volume. Essa parte aqui, eu venho com o branco, um pouco de luz. E nessa parte aqui, um pouco de branco, também para dar um pouco de volume. Pouquinha tinta.
não muita tinta, pouca tinta. Venho misturando com o verde que já está ali, para fazer um pouco de volume. Aqui mais um pouquinho mais de luz com essa parte de cima. Pode ficar um pouquinho mais clara. Vem jogando, espalhando. Pode espalhar. Que além do volume, aí vai dar a luminosidade. E aqui no meio, eu vou caprichar um pouquinho mais no branco. Que é a parte mais gordinha do pimentão. É a parte de cima. Então, ele vai ter um pouco mais de luminosidade. É a mesma coisa, esperar secar, para ver onde que precisa de retoque. Caso precise, a gente acentua. Agora eu vou fazer o cabinho no pimentão com o verde pinheiro, que é a cor, o verde mais escuro. Então, eu venho aqui, ó, fazendo esse cabinho dele. Cobrindo tudo em verde pinheiro. E agora o branco, para fazer aqui, ó, um pouquinho de luz. E essa divisória aqui, ó, do pimentão, da parte do cabo para o pimentão. E o pimentão tá pronto. O pimentão tá pronto, a gente vai agora para a cenoura. Vou pegar aqui um outro pincel. Agora, para a cenoura, eu vou usar amarelo ouro. Vou cobrir a cenoura toda em amarelo ouro. Do mesmo jeito que eu pintei os outros, com bastante tinta no pincel e cobrindo o tecido sem deixar falhas, sem deixar nenhum espaço sem tinta. Por isso que tem que colocar bastante tinta no pincel. E venho espalhando o amarelo ouro. Eu vou lembrar vocês que eu sempre deixo os riscos de todas as pinturas que eu faço. Eu deixo no meu Facebook, no Instagram. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem entrar lá e pegar. Se você estiver gostando do vídeo, aproveita para deixar um like e se inscrever no meu canal. Olha só, eu fiz tudo com amarelo ouro, agora eu vou pegar aqui o laranja, um lado só do pincel, vou vir contornando de cima para baixo e fazendo essas curvinhas aqui, ó, com o laranja para dentro da cenoura. Não precisa muita tinta laranja, não. Pouca tinta no pincel, para não ficar exagerado. Porque eu não quero cobrir a cenoura toda de laranja. Eu quero só fazer esse efeito aqui. Então, eu vou usar pouca tinta. Até aqui. Sempre assim, nesse movimento, assim, curvadinho. Aí, do outro lado agora, a mesma coisa. Contorno. E já venho jogando também, fazendo essas curvinhas aqui, pra dentro da cenoura. Nesse movimento aqui. Contorna até aqui embaixo e joga para dentro da cenoura, em direção ao centro. Sem muito
exagero. Pouca tinta. Assim, ó. Fazer esse movimento aqui curvado. Agora eu vou pegar um pouco do caramelo, só para acentuar um pouco aqui na parte de cima. Aí eu venho fazendo a mesma coisa, só que um pouco menos, só para fazer esse risquinho aqui dela. Só para acentuar um pouquinho o desenho da cenoura. Essas nervurinhas dela. Só para fazer um reforço. Agora do outro lado a mesma coisa. Contorna aqui e vai fazendo o movimento para dentro da cenoura. Curvado. Sem muita tinta, pouca tinta. E o branco é para a luz da cenoura, um pouquinho de volume. Aqui no meio, eu jogo, venho batendo um pouquinho e jogo um pouco para o lado. Para um lado e para o outro. Pouca tinta também. Sem cobrir esses desenhos que eu já fiz com o caramelo e com o laranja. Mas na parte do meio da cenoura para dar um pouquinho de volume. Eu posso também vir fazendo uns detalhezinhos aqui do fora para dentro também. Alguns. Poucos. Para não exagerar muito no branco. E tirar o efeito da cenoura. Agora eu vou fazer aqui o brotinho, né? Os talos da cenoura aqui. Vou usar o verde musgo com pincel menor, pincel número 4. E vem fazendo esses risquinhos aqui, ó. No talo da cenoura. Isso aqui é aleatório. Pode fazer mais, pode fazer menos. Quantos quiser. Fica a gosto da pessoa que está pintando. Se quiser um pouquinho mais, acha mais bonito, pode fazer um pouquinho mais. Se quiser um pouquinho menos, é opcional. Eu usei verde musgo, agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, só para acentuar um pouco por cima. Para fazer esse talinho dela aqui. Aqui eu posso usar também um pouquinho em cima da cenoura, porque às vezes a cenoura está um pouquinho verde. Aí essa parte aqui de cima da cenoura, às vezes está assim, ó, esverdeada. Sem muito exagero. Só um pouco. Agora já ficou pronto a beterraba, o pimentão e a cenoura. Eu vou mostrar como ficou o resultado final. Então, eu pintei assim, um pano de prato também, com essa beterraba, com o pimentão, com a cenoura. Coloquei uma barrinha em tricoline com passamanaria. E ficou assim, muito bonito. Você pode ter uma renda extra fazendo pintura. Nesse caso aqui, eu fiz um pano de prato que eu vendo. E tem muita procura. Você pode pintar jogos de cozinha, qualquer coisa que fica bonito. Pano para fogão, capa de liquidificador, o que você quiser, para obter uma renda extra. Então, eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.